Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste dia. Bem, gostaria de começar essa mensagem com uma pergunta. Será que Deus chama qualquer um a qualquer momento e de qualquer maneira? Bem, vamos discorrer sobre isso baseando nossas palavras nessa mensagem em Números capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Essa passagem que vai nos dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Levante-se os censos dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima. Até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Aqui, nesses versículos, do 1 ao 3 de Números capítulo 4, Deus ordena que fossem contados homens da família de Coate, e entre a idade de 30 a 50 anos, para servirem no tabernáculo. E diante disso, eu gostaria de trazer 3 ensinamentos para a nossa edificação no dia de hoje. E o primeiro, baseado nessa sentença, é que esse fato de serem separados homens de 30 a 50 anos nos ensina uma verdade poderosa, que Deus tem um chamado, mas também tem um tempo de preparação. É fato que quando nós recebemos um chamado de Deus, existe uma certa empolgação, a gente fica feliz, fica motivado, e os primeiros dias, os primeiros meses são maravilhosos. Mas aí começa o tempo de preparação. Aqui, como antes dos 30 anos, esses homens estavam no tempo de preparação, antes de entrarem no serviço. E é esse tempo que é o tempo que nós precisamos ter mais cuidado e entender que ele é real e que ele existe. Porque não se vai para nenhuma guerra ou para nenhum, por exemplo, evento desportivo sem se preparar antes. E Deus sempre prepara aqueles que ele chama. E eu te pergunto, você está vivendo no tempo de preparação? Qual é o tempo que você está vivendo? Porque ele é importante. Não murmure no tempo da preparação, pois Deus prova em diversos aspectos e nos prepara conforme ele enxerga o nosso potencial, encaixando as peças, moldando coisas que precisam ser moldadas, para assim, quando chegar a nossa idade aqui, de 30, de 50 anos, numa linguagem espiritual, para o serviço maduro cristão, estarmos preparados. Aqui, os coatitas eles não carregavam objetos comuns. Eles também transportavam os utensílios sagrados da presença de Deus. Era o que? Uma responsabilidade. Por isso, Deus buscava pessoas maduras e preparadas para a missão. Fazer a obra de Deus é coisa para pessoas maduras. A obra de Deus não é um meio de entretenimento, nem uma forma de você fugir das responsabilidades do mundo, e muito menos é um lugar para você se promover e querer levar uma vida fácil. Não. Aqui os coatitas carregavam utensílios sagrados. As coisas que você vê na igreja foram consagradas a Deus. As coisas de Deus são santas, então tem que se fazer com as mãos santas. Ou seja, então Deus prepara você antes. Vamos usar um exemplo prático. Por exemplo, alguém que Deus separa para o ministério de ensino. O que Deus vai fazer com essa pessoa antes de ela assumir esse cargo? Ela vai ser preparada nos bastidores. Ela vai, muitas das vezes, precisar ficar no anonimato, estudando muito e tendo pouca oportunidade de visibilidade. Ela vai precisar lidar com coisas que ela não gosta, porque Deus vai testar o caráter dela. Muitas das vezes ela vai ter que ficar em um ambiente que ela não concorda com tudo, mas é ali que Deus vai moldar aquilo que ela quer. E é assim que Deus trabalha. Então, quando Deus estiver moldando o seu caráter, Ele estiver trabalhando para você poder assumir a missão, como aqui, para que você possa estar maduro, entenda isso e assuma essa maturidade. Porque, infelizmente, muitos cristãos, nessa fase de preparação e de criação de robustez na fé, eles abandonam por criancices, por falta de maturidade. E isso é triste.
Aqui os coatitas entendiam isso e eles sabiam que quando eles chegassem aos 30 anos, eles tinham que estar preparados para carregar coisas sagradas. Então, lembre-se que as coisas de Deus são sagradas e precisam ser feitas com perfeição. Então, precisa de um preparo. Então, no tempo de preparo, aproveite isso, porque quando você chegar no tempo da promoção, você vai se sentir falta desse tempo, porque aí as pressões vão aumentar e as coisas vão ficar mais, como poderíamos dizer, mais rígidas. Mas Deus te preparou antes, você aproveitou bem isso. Outra coisa é que muitas vezes queremos que Deus nos coloque imediatamente em posições maiores. Mas Ele primeiro trabalha o nosso caráter, a nossa fé, nossa maturidade. O chamado, ele é importante sim, e ele é lindo, é maravilhoso, desperta muito interesse. Mas a preparação também faz parte do plano divino. Porque pegue aí, por exemplo, as pessoas que você admira no mundo cristão. Seja lá alguém que louva, alguém que prega, alguém que adquire um serviço, alguém que empreende alguma coisa. Essas pessoas precisaram ser preparadas antes, elas precisaram passar por um processo. Então, se você ainda não chegou no lugar que você queria que Deus te colocasse, é porque talvez você ainda não está preparado e maduro o suficiente. Porque Deus não desperdiça a benção. Ele não quer pôr uma bênção na sua mão, que ele sabe que vai destruir você. Então, se você foi chamado para liderar, e se você ainda não está preparado para liderar, você não vai liderar. É só quando Deus te preparar. Então, aproveite o mais rápido possível e se madureça com a ajuda do Espírito Santo, para que você possa passar por esse teste, por esse momento, com o melhor aproveito possível. Se hoje você está esperando uma oportunidade, não desanime, Deus não se esqueceu de você. Porque Deus não se esquece de ninguém. Ele está conosco todos os dias. Talvez o tempo que você está vivendo de preparação hoje foi o que Ele planejou para a sua vida, para que você se preparasse. Então permaneça fiel, porque é fácil permanecer fiel quando as coisas estão favoráveis. Mas Deus quer ver se você ama Ele de verdade quando as coisas não estão favoráveis, quando as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Porque provavelmente esses coatitas de 30 a 50 anos viveram antes disso momentos críticos, momentos difíceis. Por quê? Porque eles estavam sendo preparados para lidar com as coisas santas. Então, quando chegar o momento certo, Deus te colocará aonde exatamente você deve estar. Então você que está do outro lado aí, não desanime agora, não pare. Mesmo que isso que você está vivendo não é o que você gostaria, mas permaneça fiel. Jó permaneceu fiel em meio à prova e Deus deu para ele muito mais coisas do que ele tinha antes da prova. Quantos homens da Bíblia Sagrada permaneceram fiéis e viveram coisas melhores e excelentes? E vão viver ainda coisas maiores na eternidade com Deus. Então, que você fique com essa palavra e que Deus possa ter te abençoado. E se você foi tocado por essa mensagem e acha que esse trabalho é importante, espalhe essa mensagem para mais pessoas. Não para eu ficar aqui famoso. Eu não quero ficar famoso. Eu só quero espalhar a mensagem de Deus. E você pode me ajudar a fazer isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo aqui é para a glória de Deus e para a glória de Cristo. Então seja um missionário espalhando essa mensagem para aqueles que você entende que é importante ouvir essa palavra de exortação e de incentivo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo neste dia e muito obrigado até aqui pela sua audiência. Um grande abraço e Deus te abençoe.